Boa noite. Boa noite. Um incêndio provocado por um balão destrói mais da metade de um parque na Grande São Paulo. E o tempo seco ajuda a espalhar a fuligem na capital paulista. Chuvas abaixo da média acendem o alerta nos reservatórios das maiores metrópoles. Governadores e vices de quase todos os estados dizem que vão propor uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro para reduzir tensões entre os poderes. O aprofundamento da crise econômica diminui as doações durante a pandemia. A escassez de seringas para a vacina da Pfizer preocupa autoridades estaduais. Líderes europeus tentam convencer os Estados Unidos a ficarem mais tempo no Afeganistão para ajudar na retirada de estrangeiros. O Jornal Nacional está começando. Já completou mais de 30 horas o incêndio que está destruindo o Parque Estadual do Juqueri, na região metropolitana de São Paulo. Com o estalar do fogo, vai virando cinzas a última faixa de cerrado do estado de São Paulo. Pelo céu das Seriemas, símbolo do Parque Juqueri, agora voam helicópteros. E na mata, casa de jaguatiricas, veados campeiros e cachorros do mato, 70 bombeiros e 60 brigadistas fazem trabalho de formiga. Não apagaram, mas conseguiram controlar o fogo. As equipes elas vão ficar com abafadores manuais, extinguindo esses pequenos focos, com a ajuda ainda do helicóptero Águia, que acabou umedecendo a vegetação onde tinha o ponto principal, que era no mirante, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer a extinção total ainda hoje. Aqui na estrada que fica à beira do parque, bem perto das chamas, a gente entende a dificuldade de controlar o incêndio. Com a vegetação e o tempo secos, ele se alastra depressa e fica impossível saber em qual direção. Ele segue de acordo com o vento e chega quase sempre bem antes do Corpo de Bombeiros. Não é a primeira vez que Franco da Rocha testemunha o cerrado queimar, mas os moradores nunca viram o fogo ir tão longe. Todo ano tem fogo. Todo ano, mas nunca que nem esse. Primeiro pega fogo em cima, aí pro derradeiro é embaixo. Mas não passa pro lado de cá. E esse passou pro lado de cá. Consequência de um crime ambiental. Caiu nas árvores, ele é grande pelo jeito, olha lá. Ontem mesmo, 11 baloeiros foram detidos. Um advogado de 44 anos foi preso em flagrante, soltando o balão. Depois de pagar fiança de R$3 mil, vai responder em liberdade. Mais da metade do Parque Estadual do Juqueri, com quase 2.000 hectares de cerrado, já queimou. E não muito longe, em municípios da região metropolitana e do interior, a Serra do Japi, remanescente de Mata Atlântica, vai sendo consumida. Para a Defesa Civil, a primeira faísca veio de um fio de energia que se rompeu. Choveu fuligem em vários pontos da cidade, além de um raio de 30 quilômetros do incêndio. Com o horizonte mais cinza, foi mais difícil respirar hoje em São Paulo. O fogo também está provocando estragos no Pantanal, em Mato Grosso do Sul. O solo coberto de fuligem e o bosque de palmeiras Carandá totalmente queimado. Novos focos de incêndio continuam surgindo em Porto Murtinho. As labaredas são tão altas que em alguns lugares é impossível se aproximar. O avião lança água para a equipe de solo chegar até os focos em segurança. 4 frentes de bombeiros estão na região. Fazendeiros emprestaram maquinário para abrir aceiros na vegetação completamente seca. E onde o fogo passou, a intensidade e a velocidade das chamas foram tão grandes que animais não conseguiram escapar. Na reserva Caduel, os brigadistas indígenas trabalham dia e noite. As áreas úmidas da reserva secaram e o fogo se alastra em várias frentes. Até agora, a área queimada no bioma Pantanal é 2 vezes maior que a cidade do Rio de Janeiro, acima da média histórica de área queimada para este período, e pode piorar.
Já são 3 anos sem cheia. A maior planície alagável do planeta depende da água que vem de fora, das chuvas trazidas pelos rios voadores da Amazônia e das nascentes dos rios que estão fora da planície pantaneira, em áreas de cerrado. Essas são regiões onde a degradação avança e o resultado se vê nos rios, cada vez com menos volume de água. O WWF, há 25 anos, apoia projetos de pesquisa e recuperação de nascentes no Pantanal e constatou que, ano a ano, a situação se agrava. Já foi mais de 55% desmatada. Das mais de 13.800 nascentes que a gente tem nessa região, mais de 60% está em regiões que são de baixa qualidade ambiental. O que a gente está vendo é uma morte lenta e gradual na maior área úmida continental do planeta. Mudanças que os pantaneiros sentem no dia a dia. O Rio Miranda está com bancos de areia e os guias e pescadores andam a pé pelo leito. Desse lado de cá é uma parte mais funda que tem. Só naquele canto ali que tá fundo. Pra cá, todinho, tá baixo. O Rio Paraguai tem menos de 1 metro de água e o Rio Taquari já assoreou e secou em algumas áreas. Essa aqui que é a situação do Rio Taquari. Leito do rio, se a gente bobear, atola. Um relatório da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, divulgado hoje, mostrou que a seca piorou em 15 estados brasileiros. Muitas cidades já enfrentam racionamento. É como se fosse uma caixa d'água que não para de esvaziar. Os reservatórios do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, onde ficam as hidrelétricas que respondem pela maior parte da geração de energia à água no país, estão com apenas 23% da capacidade. O índice de agora é mais baixo do que o de 2001, ano em que o Brasil viveu um apagão. A gente está vivendo a pior crise hídrica dos últimos 91 anos. E os reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste eles são os mais importantes, por quê? Porque são reservatórios que têm água, né? A maioria das outras hidrelétricas brasileiras são o que a gente chama de hidrelétricas a fio d'água. Elas têm um reservatório que não armazena água. Então, elas só geram quando chove. As chuvas abaixo da média também acendem o alerta nos reservatórios que fazem parte do sistema de abastecimento de água das grandes metrópoles. Tem quase 2 semanas que o sistema Cantareira entrou na faixa de atenção, com volume abaixo dos 40%. A região metropolitana de São Paulo depende menos dele hoje do que na época da maior crise de abastecimento da sua história, em 2014. Mas o que os estudiosos dizem é que, apesar de estarmos em um período tradicionalmente de estiagem, é a sequência de anos muito secos que preocupa. Quando a gente observa as séries hidrológicas do Centro-Oeste e do Sudeste, a gente verifica que nós estamos em seca prolongada desde 2013, o que significa numa seca importante. Pode estar sendo agravado pelas condições de mudanças climáticas. Pelo acompanhamento da Agência Nacional de Águas, a seca ficou mais forte em 15 estados de junho para julho. No interior de São Paulo, cidades como Salto e Itu já enfrentam rodízio. Tem até torneira trancada. Moradores de 18 cidades do Paraná já convivem com racionamento de água. Em julho, choveu 14 milímetros na região, 1/6 da média histórica. Na usina de Porto Primavera, no interior de São Paulo, o nível da água do Rio Paraná baixou tanto que mais de 2 toneladas de peixes morreram. Os funcionários da Companhia Energética de São Paulo precisaram resgatar os peixes que ficaram ilhados e colocá-los de volta na água. Os especialistas colocam a falta d'água como protagonista da crise e lembram que a economia brasileira depende e muito desse recurso para muitas coisas: agricultura, irrigação, navegação, turismo, saneamento, geração de energia. E com menos água, a vida fica mais cara. O consumidor tem que entender que com essa crise hídrica que o Brasil está passando, ele tem que usar de forma mais racional tanto a água quanto a energia elétrica, né, para poder se esperar o regime de chuvas, que só volta em outubro e novembro, e torcer para esse regime de chuvas vir melhor, né?
porque senão essa crise que nós estamos passando em 2021, ela vai ter continuidade em 2022. O Operador Nacional do Sistema Elétrico afirmou que desde outubro do ano passado adota ações excepcionais para otimizar os recursos existentes e manter o fornecimento de energia elétrica. A gente torce por mais chuva, mas o sol também tem proporcionado ganhos importantes na área energética. Boa noite, Anne. É isso mesmo, Renata. Boa noite para você, para o Bonner. Boa noite a todos. Olha que notícia maravilhosa. O Brasil entrou hoje no top 15 dos países que mais produzem energia solar. Chegamos a 10 mil megawatts. Estamos em 14º no ranking mundial, com uma realidade ainda bem diferente de produção de países como China, Estados Unidos, Japão, Alemanha e Índia, que ocupam os primeiros lugares. Mas estamos crescendo. Esses 10 mil megawatts de produção representam 70% da potência da usina hidrelétrica de Itaipu, a segunda maior do mundo e a maior da América Latina. Isso reforça a importância do sol e de investimentos nesse tipo de energia. E amanhã é ele, o sol, que vai reinar em grande parte do país, mantendo a umidade muito baixa e as temperaturas altíssimas. Em Cuiabá, por exemplo, a máxima chega aos 40 graus, em Belém, 33, Manaus, 34 graus, Teresina, 38, Salvador e Natal, 28, em São Paulo, 33 e em Vitória, 31 graus. O Rio de Janeiro teve hoje a segunda tarde mais quente do ano, com 35,3 graus, e amanhã vai ser mais um dia com muito calor. Tem previsão de chuva em alguma região ao longo da semana? Tem sim, Renata. Olha só, gente, essa semana a gente vai ter a volta da chuva em toda a região sul e até sexta ela se espalha até o sul de São Paulo, Mato Grosso do Sul, partes de Mato Grosso e no norte ela ganha um pouco mais de espaço no sul da região, ela desce um pouco. Amanhã a chuva será mais forte no Rio Grande do Sul, da Paraíba até Alagoas e do norte do Amazonas até o litoral do Maranhão. Rio Grande e Bagé, atenção para chuva forte ao longo dos próximos dias. Amanhã, 25 milímetros. São Luís Gonzaga também com máxima de 25 graus. No Recife, 27 e João Pessoa, 28 graus. E enquanto a chuva não se espalha, o que temos é ainda um começo de semana muito seco, que atinge toda essa área colorida. Em vermelho é onde a umidade chega a nível de emergência. E venta forte no Nordeste, em grande parte da região sul, até o sul de Mato Grosso e no litoral do Rio e Espírito Santo. E para não dizer que não falei de frio, afinal ainda estamos no inverno, ele vai dar o ar da graça ao longo dessa semana. Em Campo Grande, calor de 37 graus na quarta-feira e na sexta-feira não passa dos 21. Renata, mais pra frente, então a gente fala desse frio aí. Obrigada, Vamos até amanhã, falar assim. Anne. Até amanhã. Até amanhã. E no norte do Brasil foram alagamentos que abriram uma cratera que está impedindo o acesso terrestre a grande parte do Amazonas e a Roraima. O asfalto cedeu no quilômetro 29 da BR-319, em Careiro da Várzea. O DENIT começou uma obra emergencial. A Agência Reguladora de Alimentos e Remédios nos Estados Unidos aprovou a vacina da Pfizer contra a Covid para maiores de 16 anos em caráter definitivo. Mais de 200 milhões de doses já foram aplicadas no país desde a aprovação emergencial em dezembro do ano passado. A expectativa é de que a autorização definitiva abra caminho para que empresas e instituições públicas e privadas passem a exigir a vacinação dos funcionários. O estado americano da Flórida registrou a maior média móvel de mortes por Covid desde o início da pandemia. Houve um aumento de 141% em 2 semanas. E nesse mesmo período, o ritmo da vacinação caiu. Estados brasileiros estão em alerta por causa da escassez no envio de seringas para a vacina da Pfizer. Do final de agosto até dezembro, as vacinas da Pfizer devem ser os imunizantes mais usados no Brasil, com a chegada de 152 milhões de doses. Boa notícia acompanhada de uma preocupação: a falta de seringas adequadas. O alerta foi feito por secretários estaduais de saúde em audiência pública na semana passada. Há uma falta de seringas de 1 ml para aplicação da vacina da Pfizer. Tem estados que já estão com dificuldade de operacionalizar a vacina da Pfizer, não por falta do imunizante, e sim por falta do insumo. No Pará, o estoque do governo do estado está sendo usado porque, segundo a Secretaria de Saúde, houve redução no envio de seringas pelo Ministério da Saúde.
Em Alagoas, as últimas remessas de vacinas vieram sem seringas. O governo estadual também está usando estoque que abastece hospitais. Segundo o secretário de Saúde, o Ministério da Saúde precisa definir como será a aquisição das seringas para seguir com a vacinação. O Ministério precisa dizer de maneira clara, de maneira transparente, se ele vai conseguir fornecer ou não, para que os estados, em a resposta sendo negativa, possam tomar as suas providências. Agora, o que não dá é para a gente receber o imunizante, a população receber essa informação de que os imunizantes chegaram ao estado, mas que os insumos necessários para a execução da vacinação não vieram. O maior problema no uso da seringa inadequada é o risco de desperdício de um líquido tão precioso na aplicação das vacinas. Aqui em São Paulo não está faltando seringa, mas nós vamos mostrar nesse posto por que existe o risco na hora que se troca a seringa de 1 ml indicada para a vacina da Pfizer pela de 3 ml usada nas outras vacinas. Nos casos da Coronavac, AstraZeneca e Janssen, as doses aplicadas são de 0,5 ml. Fica fácil enxergar a quantidade certa de líquido dentro do êmbolo da seringa de 3 ml. Já no caso da Pfizer, a dose é menor, de apenas 0,3 ml, quantidade facilmente visualizada por quem vai aplicar com a seringa certa, de 1 ml, que é mais fininha. Com o uso da seringa maior, a borracha do êmbolo cobre as marcas e uma quantidade maior de líquido pode ser aplicada, o que não traz prejuízo para quem recebe, mas desperdício. O Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica dizendo que, com a indisponibilidade de seringas no mercado, deve-se fazer o uso alternativo temporário de seringas de 3 ml e que uma licitação para compra está em andamento. Segundo a Associação dos Fabricantes, a capacidade de produção de seringas de 1 ml existe, mas não é rápida e depende de planejamento. É planejar, ver quantas pessoas ainda faltam ser vacinadas e comprar as seringas com uma boa antecipação. Nessas condições, as empresas aqui instaladas terão condições de fornecer. O Ministério da Saúde afirmou que houve um acordo com estados e municípios para o uso alternativo da seringa de 3 ml até o reabastecimento do material. E que para esta semana está prevista a chegada de 400 mil seringas para a vacina da Pfizer. Todos os dias, milhares de pessoas trabalham para que as vacinas cheguem aos brasileiros. Na Bahia, os nossos repórteres acompanharam esse trabalho de distribuição. A vacina pode chegar a qualquer hora, 9h30 da manhã, 7 da noite, madrugada. Seja qual for o horário, a equipe tem que fazer o imunizante chegar no menor tempo possível aos 417 municípios da Bahia. No hangar do grupamento aéreo da Polícia Militar em Salvador, as doses são separadas por cidade ou região e embaladas em caixas térmicas que garantem a conservação por até um dia. Essa logística mobiliza mais de 2.000 pessoas em todo o estado. Para a Secretaria de Saúde, o custo da operação poderia ser menor se o envio das doses pelo Ministério da Saúde não fosse tão fracionado. Os gastos com combustível, com toda a mobilização dos veículos e todo o transporte e a logística envolvida nesse processo, ao invés de a gente otimizar e usar uma vez por semana, a gente acaba usando às vezes mais de uma vez por conta dessa fragmentação na entrega das doses. O imunizante segue de carro para os municípios mais próximos de Salvador e alguns deles se encarregam de distribuir nas regiões. Como sempre, os veículos partem escoltados pela Polícia Militar. Em um estado tão grande como a Bahia, o quinto maior do país em extensão territorial, só é possível fazer com que a vacinação siga no mesmo ritmo em todas as regiões por causa do transporte aéreo. Para os destinos localizados a mais de 300 quilômetros de Salvador, as doses seguem pelo ar. Se não fosse assim, a vacinação nas cidades mais distantes ficaria pelo menos um dia atrasada em relação à capital e à região metropolitana. Um helicóptero e 4 aviões do governo do estado transportam 60% das doses que a Bahia recebe. Percorrem distâncias de até 800 quilômetros. Este bimotor decolou rumo ao oeste baiano. E 2h30 depois pousou no aeroporto de Barreiras com vacina para vários municípios da região.
Tenha o máximo de cuidado, viu? Isso aqui é a vida. Em alguns casos, as doses são aplicadas no mesmo dia. Vacina que viajou muito para chegar até o braço da professora Vitória. É muita alegria tomar a primeira dose, eu esperei muito por isso, porque a pandemia chegou assim e pausou muita coisa, né? E tomar a vacina é sensação de esperança para os sonhos. O Ministério da Saúde não se manifestou sobre o envio fracionado das doses de vacina. Vamos ver agora os números da vacinação e da pandemia reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Boa noite, Turci. Boa noite, Renata, Bonner, boa noite para todos. O Brasil registrou de ontem para hoje 370 mortes por Covid. E com isso, o total de vítimas da doença chegou a 574.944. Nas últimas 24 horas, 15.364 novos casos foram confirmados. O total é de 20.583.286. As médias estão em estabilidade. A de casos é de 29.186 por dia, isso é 10% a menos do que a média de 2 semanas atrás. A média de mortes está em 766 por dia, 15% a menos. Hoje o Ceará aparece em cinza porque não divulgou os dados até às 8 horas da noite, devido a uma queda de conexão com o banco de dados. Hoje apenas o Acre aparece com alta na média de mortes. 8 estados e o Distrito Federal estão em estabilidade e 16 estados têm queda na média de mortes. As maiores reduções em Roraima e no Rio Grande do Norte. Agora, como anda a vacinação? 1.359.451 pessoas receberam a primeira dose nas últimas 24 horas e 871.097 tomaram a segunda ou a dose única. Total do dia, 2.230.548 pessoas vacinadas. Até agora, mais de 124 milhões de brasileiros tomaram a primeira dose, ou 58,65% da população. E quase 56 milhões estão completamente vacinados, 26,42% da população. Como lembram os médicos, a proteção máxima da vacina só vem 2 semanas depois da segunda dose ou da dose única. No mapa, os estados mais escuros são os mais adiantados na vacinação completa. Os 5 primeiros são Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Santa Catarina. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Renata, Bonner. Obrigada, Fábio Turci. A seguir, o aprofundamento da crise econômica diminui as doações durante a pandemia. Governadores e vices querem uma reunião com o presidente Bolsonaro para reduzir tensões entre os poderes. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, afastou por indisciplina o coronel da PM, Alexander Lacerda, que comandava batalhões do interior do estado. Nos últimos dias, o coronel fez postagens em redes sociais com ataques e ofensas a integrantes do Supremo Tribunal Federal, do Congresso e ao governador Dória. Por lei, policiais militares da Ativa não podem ter atividades político-eleitorais. O comando da PM paulista convocou o oficial para prestar esclarecimentos. Representantes de 24 estados e do Distrito Federal entraram em cena para tentar diminuir a tensão entre os poderes provocada por ataques do presidente Bolsonaro a ministros do Supremo Tribunal Federal. A reunião foi em Brasília, na sede do governo do Distrito Federal. A maioria participou por videoconferência. Ao todo, 22 governadores, 2 vices e um secretário estadual. Só os governadores do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, e do Tocantins, Mauro Carlesse, do PSL, não compareceram nem mandaram representantes. O encontro já estava marcado para discutir assuntos de interesse dos estados, como a reforma tributária. Mas a crise entre os poderes acabou dominando o debate. Há 3 dias, o presidente Jair Bolsonaro apresentou ao Senado um pedido de impeachment do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes.
No mesmo dia, o STF divulgou uma nota em que repudiou o ato de Bolsonaro e manifestou total apoio à independência e imparcialidade de Moraes. O tom dos discursos foi de preocupação com o agravamento da tensão provocada pela postura de Bolsonaro, como ressaltou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB. Ele ataca todos os espaços de contestação, ataca a imprensa, ataca o parlamento, ataca o judiciário, ataca os governadores. Nós estamos sob constante ataque do presidente da República. Então, ele, infelizmente, dá demonstrações de não ter apreço pela democracia de fato, porque, como eu falei, é sobre sabermos conviver com quem contesta a gente. Então, é grave, de fato, o que vivemos no Brasil e acho que exige, da nossa parte, a união é a soma das partes, a soma dos estados. Alvo constante de críticas do presidente, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, reforçou a importância da defesa da democracia. O país sofre uma ameaça constante em relação à democracia. Basta observar as manifestações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro, que flerta com o autoritarismo permanentemente. Isso afronta os princípios da liberdade, os princípios das instituições, os princípios da democracia e daquilo que nós defendemos. Não nos cabe silenciar diante de fatos que podem colocar em risco as liberdades e os princípios constitucionais do país. O governador da Bahia, Rui Costa, do PT, ressaltou que os conflitos do presidente da República com os demais poderes geram instabilidade política e afetam a economia do país. Além de ameaçar a democracia como modo de vida, ameaça e é uma tragédia para o emprego, para a renda, para os investimentos. É notório a repercussão desse comportamento do presidente nos investimentos externos no Brasil e o grande prejuízo que isso trouxe para a economia dos estados. A ideia inicial de alguns governadores era divulgar uma carta com a assinatura de todos os participantes, repudiando as ameaças do presidente Bolsonaro ao STF, ao sistema de votação brasileiro e à democracia. Mas governadores aliados a Bolsonaro acabaram convencendo os demais de que seria mais produtivo agendar encontros diretos com o presidente e com os chefes do Legislativo e do Judiciário. Todos nós trabalhamos por uma única coisa, é o bem-estar comum. É o bem-estar da população, em especial a mais carente. Somos a favor de um país que merece sim um tratamento melhor das suas instituições para que a gente entre na normalidade. É essa a intenção de todos os governadores, todos. O coordenador do fórum, o governador do Piauí, Wellington Dias, do PT, disse que o primeiro passo é pedir uma agenda de todos os governadores com Bolsonaro. Em entrevista à Globo News, ele disse que o Brasil tem problemas que precisam ser resolvidos com urgência. Nós temos situações, não é, de problemas na área de energias, não é, de seca, de regiões que estão aí com reservatórios com problema de abastecimento. Nós temos uma situação social em que cresceu a miséria, a pobreza, a fome. Qual é o plano que nós temos para cada um desses pontos? Então, a partir daí é que se diz, olha, nós temos que sair de uma situação que tem uma carta aqui, outra carta ali, e temos para trabalhar uma pauta concreta. Então, o objetivo é garantir que a gente venha para uma pauta realmente de interesse público, que possa melhorar a vida das pessoas no Brasil. Agora há pouco, os governadores entregaram um pedido oficial para audiência com o presidente Bolsonaro, os presidentes da Câmara e do Senado e do Supremo Tribunal Federal. O Palácio do Planalto não quis se manifestar sobre as declarações dos governadores. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, arquivou um pedido dos senadores Alessandro Vieira, do Cidadania, e Fabiano Contarato, da Rede, para que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se tornasse investigado por prevaricação, por uma suposta omissão dele em relação a atos do presidente Jair Bolsonaro. O ministro entendeu que os elementos apresentados pelos senadores não justificavam o envio do caso ao Conselho Superior do Ministério Público.
a quem cabe apurar supostas condutas irregulares dos membros do MP. O Conselho Nacional do Ministério Público vai votar amanhã em Brasília se abre ou não um processo para pedir a demissão de 11 procuradores da Lava Jato do Rio. O pedido partiu de 2 ex-senadores depois que o site do Ministério Público Federal divulgou informações de uma operação que não estava sob sigilo de justiça. A reclamação disciplinar contra os procuradores foi apresentada à Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público em junho. O pedido é do ex-ministro e ex-senador Romero Jucá, do também ex-ministro e ex-senador Edson Lobão e do filho dele, Márcio Lobão. Os 3 alegam que houve vazamento de informação sigilosa quando o site do MPF do Rio publicou informações sobre o andamento do caso envolvendo supostos crimes praticados por eles na construção da usina Angra 3. Em resposta ao Conselho, os procuradores disseram que não havia nenhum pedido de segredo de justiça pela acusação ou a defesa, nem decretação de sigilo pelo juiz no momento em que a denúncia foi apresentada à Justiça e divulgada na página oficial na internet pela Assessoria de Comunicação do MPF. A juíza do caso, Caroline Vieira Figueiredo, confirmou que não decretou sigilo ao processo. Os procuradores informaram ao Conselho ainda que o processo chegou a ser indevidamente classificado como sigiloso quando foi registrado no Sistema Eletrônico da Justiça, mas que isso foi feito de maneira automática e equivocada pelo próprio sistema, o que foi corrigido dias depois. O grupo apresentou também um parecer assinado pelo professor de Direito Constitucional, Daniel Sarmento. Ele diz que o sigilo só pode ser decretado quando existir fundamento constitucional legítimo e decisão judicial expressa, e nesse caso não havia. O Corregedor Nacional do Ministério Público, Rinaldo Reis Lima, não aceitou os argumentos de defesa dos procuradores. Considerou que houve falta funcional e, primeiro, sugeriu pena de demissão, que poderia ser convertida em suspensão de 30 dias. Menos de um mês depois, o corregedor mudou a versão. Excluiu a possibilidade de suspensão e manteve apenas o pedido de demissão dos procuradores. Esses procuradores, que podem enfrentar o processo de demissão, integravam a Lava Jato do Rio de Janeiro, responsável por investigar o esquema de corrupção que levou para a cadeia o ex-governador Sérgio Cabral. No ano passado, o grupo entrou em confronto com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que é o chefe do MPF, ao não concordar com o acesso irrestrito da PGR aos dados das investigações em andamento. Em março deste ano, a força-tarefa da Lava Jato no Rio foi desfeita por determinação de Augusto Aras. Os procuradores foram incorporados ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO. O Conselho Nacional do Ministério Público marcou para amanhã a reunião que vai decidir se a reclamação dos ex-senadores vira ou não um processo disciplinar que pode levar à demissão dos procuradores. Um dia depois, o Corregedor Nacional do Ministério Público, que sugeriu essa punição, vai passar por uma sabatina no Senado para saber se fica mais 2 anos no cargo. A Procuradoria-Geral da República disse que não vai se manifestar sobre o caso. Romero Jucá não retornou a nossa ligação e nós não conseguimos contato com Edson e Márcio Lobão. Por falta de provas, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal derrubou a condenação por associação criminosa do ex-ministro Gedel Vieira Lima e o irmão, o ex-deputado Lúcio Vieira Lima. Foram 3 votos a 1. Esse caso se refere à apreensão de malas de dinheiro num apartamento de Salvador. A maioria dos ministros decidiu ainda anular a condenação por danos morais no valor de 51 milhões de reais por falta de parâmetros. A condenação por lavagem de dinheiro foi mantida. Com essa decisão, a punição dos dois foi reduzida em 1 ano e meio. O ex-ministro Gedel passa a cumprir 13 anos e 4 meses de prisão. O irmão Lúcio, 9 anos. O aprofundamento da crise econômica no Brasil atingiu com força as pessoas mais pobres. E à medida que a pandemia foi se prolongando, as doações solidárias diminuíram. E parte dos cidadãos que ajudavam passou a precisar de ajuda também. Na periferia, o rastro da pandemia aparece em números que não baixam. O do desemprego, o da fome, o de pessoas na fila da cesta básica. A única renda na casa da auxiliar de limpeza é a dela,
que está em licença maternidade. O marido foi demitido e o que tem na sacola precisa alimentar também mais 3 filhos adolescentes. Vem ajuda, a gente agradece, né? Mas aí vai acabando aos poucos. Porque antes a gente tinha 2 ou 3 doações no mês. Agora tá vindo uma. Aí tá difícil. Na casa da dona Alzira moram ela e os 5 filhos adultos, todos sem trabalho. Mistura, nunca mais eu vi. Um dia, ele chegou aqui com frango. Eu passei a semana todinha comendo e agradecendo. A gente sabe que esse momento ainda é difícil, que mesmo pós-pandemia, essas famílias ainda irão passar por muitas necessidades. Os movimentos sociais lutam para colocar mais elos na corrente solidária formada no ano passado. Segundo uma pesquisa do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, os brasileiros tiraram do bolso 10 bilhões e 300 milhões de reais em doações individuais para instituições. É bastante, mas menos do que o registrado pela pesquisa anterior, de 2015. Mais de 13 bilhões e meio de reais. Nem sempre se trata de querer, mas de poder ajudar. O que os pesquisadores perceberam é que as classes C e D, que doavam muito em 2015, passaram para o outro lado, o dos que precisam de ajuda. Entre os mais velhos, onde há uma parcela grande de aposentados, a situação também ficou mais difícil. A pesquisa mostra que em 2015, 77% dos brasileiros fizeram algum tipo de doação. No ano passado, o número baixou para 66%. E as doações em dinheiro caíram de 52% para 41%. O brasileiro ficou mais pobre. A falta de dinheiro, né, leva a essa queda na doação, mas a pesquisa traz essa vontade do brasileiro participar. Então, 80% dizem que eles querem manter ou aumentar a doação. Quem tem mais condições ajudou mais do que antes. Sintoma de que a cultura da doação ficou mais forte com a pandemia. Para Cíntia, que é vizinha das favelas da Brasilândia, bastou olhar para o lado para saber a quem estender a mão. E tem ensinado o caminho. Quando a gente consegue trazer mais pessoas para ajudar, é muito melhor, porque é mais pessoas que a gente consegue tirar dessa situação desesperadora. Porque é desesperador você ver um filho querendo leite e não ter nem nada. É horrível isso. Então, assim, a gente está dando o mínimo para as pessoas que estão precisando, sabe? E isso qualquer pessoa pode fazer de verdade. Em 2021, o Criança Esperança está completando 36 anos. E essa parceria da Globo com a Unesco tem uma noite especial hoje. O show Criança Esperança é daqui a pouquinho. O Tadeu Schmidt e a Dira Paz estão nos estúdios Globo. Dira e Tadeu, boa noite para vocês. Boa noite, William. Boa noite, Renata. E boa noite para você que está nos acompanhando com as notícias do Jornal Nacional. Boa noite, Tadeu Schmidt. Boa noite, Dira. Boa noite para você de casa que nos acompanha desde sábado aqui no Criança Esperança 2021. A gente está aqui ao vivo, direto desse palco lindo, onde daqui a pouquinho vai acontecer o Show da Esperança. E olha quem tá ali no cantinho. Gil do Vigor e Rebeca Andrade, por favor. Bem-vindos, venham pra cá. E não sei se vocês repararam, Rebeca, olha o formato desse palco. Eu não espero nada menos do que uma apresentação olímpica aqui no solo do Criança Esperança. Já alongou? Tá preparado? Vai fazer pra gente? Já alonguei aqui, ó. Alongamento. Tô prontinha. Vai ter apresentação, então? Agora não, só na hora do show. Tá bom, então. Será, Tadeu, que o Gil também vai apresentar alguma coisa, vai alongar? Gil, é a primeira vez no Criança Esperança, né? E tá sendo um sonho, assim. Não dá pra apresentar nada porque eu vou morrer ao vivo, né? E não é isso que a gente quer alegria. Mas é um sonho porque eu sou apaixonado pelo programa. Tanto bem que ele faz, ainda mais falando sobre educação, que pra mim é tão importante. E assim, é uma benção. William, te amo! E com certeza você vai mobilizar muita gente, você e Rebeca, porque são inspirações para o Brasil. Hoje vão ter muitas histórias incríveis relacionadas ao tema do Criança Esperança desse ano, que é a educação. O Brasil tem mais de 47 milhões de alunas e alunos na educação básica. Mas, infelizmente, de cada 100 alunos, menos de 100 concluem os anos iniciais da educação fundamental. Com a pandemia, essa situação ainda ficou mais preocupante, né, Tadeu? Pois é, menos de 90 alunos completam de cada 100. Isso é muito preocupante, mas a gente pode ajudar. Isso. Criança Esperança, educação é a nossa esperança. Bom, né, Renata?
Obrigada, Tadeu. Beijo em todos vocês. Bom show da esperança para todos nós. Que show vamos ter hoje, né? A seguir, aumenta a pressão para que os Estados Unidos fiquem mais tempo no Afeganistão. Milhares de afegãos estão numa corrida contra o relógio, tentando sair do país em meio ao recrudescimento da violência. Famílias inteiras não param de chegar ao que era para ser uma zona de segurança do lado de fora do aeroporto de Cabul, onde estão as tropas estrangeiras. Num acampamento improvisado, cerca de 13 mil pessoas aguardam uma oportunidade para sair do Afeganistão. Mas também estão sujeitas à violência aqui. Desde que o Talibã tomou o poder, 20 pessoas morreram em meio a tumultos ou em tiroteios nos arredores do aeroporto. Nesta segunda-feira, um soldado que integrava o exército afegão antes do colapso do país foi morto e 3 ficaram feridos. Cerca de 600 desses militares estão ajudando as forças aliadas a patrulhar o local. Não se sabe quem foram os responsáveis pelos tiros. A Casa Branca divulgou que hoje 10.900 civis afegãos e estrangeiros foram retirados de Cabul. No total, foram 48 mil pessoas, desde 14 de agosto, quando o Talibã cercou a capital afegã. O assessor de Segurança Nacional, Jake Sullivan, disse hoje que os Estados Unidos estão negociando diariamente com o Talibã e que estão avançando na retirada de americanos e de pessoas de outras nacionalidades. Enquanto as forças aliadas correm contra o tempo nesta operação no aeroporto, o Talibã vem ganhando terreno contra os afegãos que resistem à tomada de poder no país. O grupo extremista anunciou que cercou o Vale do Panjshir, que fica a 150 quilômetros a nordeste da capital, Cabul. Esta é a única das 34 províncias do país que ainda resiste à tomada de poder. No fim de semana, soldados remanescentes do exército afegão e líderes de várias milícias locais comemoraram a conquista de 3 cidades da região. Hoje, o Talibã afirmou que retomou o controle. Os dois lados dizem que querem dialogar para evitar um confronto de proporções maiores. Enquanto líderes da Europa tentam convencer os Estados Unidos a ficar mais tempo no Afeganistão, o Talibã ameaçou os países que não saírem no dia 31 de agosto. O governo britânico descreve as cenas diárias da fila em Cabul como inimagináveis. O aperto também está no prazo que os Estados Unidos estabeleceram. Restam só 8 dias para os militares americanos irem embora. O Reino Unido não tinha uma data fixa para sair do Afeganistão. O ministro da Defesa deixou claro que não vai dar para ficar quando os americanos saírem. Ben Wallace fala em aproveitar cada minuto para tirar mais civis. Só que pediu pelo menos mais um dia ou 2. O governo britânico retirou mais de 7 mil pessoas do Afeganistão em pouco mais de uma semana. O primeiro-ministro britânico trabalha para a extensão do prazo. Boris Johnson falou com Joe Biden hoje e vai pedir mais tempo amanhã, na reunião emergencial do G7, o grupo de países mais desenvolvidos do mundo. O governo alemão faz coro. O presidente americano já soube da pressão dos aliados. Joe Biden admitiu que há discussões sobre a possibilidade de postergar a saída do Afeganistão, mas antecipou que tem esperança de não precisar esticar o prazo. O governo americano afirma que todos os membros da OTAN foram sim consultados sobre os planos de retirada e assinaram embaixo do cronograma americano. Mas a administração de Biden recebeu críticas aqui no Reino Unido, que é o segundo país estrangeiro com mais mortos na guerra do Afeganistão. O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Parlamento Britânico espera que o América Primeiro, do governo Trump, não tenha virado com Biden o América sozinha. Um ex-embaixador britânico em Washington se perguntou se era hora de reduzir essa dependência militar. O primeiro-ministro britânico que começou a guerra do Afeganistão com os Estados Unidos em 2001, agora fala em erro grave do atual governo. Tony Blair, grande aliado do ex-presidente americano George W. Bush, disse que só as pessoas hostis ao Ocidente aplaudem a decisão de deixar o país desse jeito. O porta-voz do Talibã disse que estender a presença militar criaria desconfiança com os Estados Unidos e provocaria uma reação. Ele afirmou que o prazo de saída no fim de agosto era inegociável. O Talibã já riscou o calendário e de vermelho. A Itália já começou a receber refugiados afegãos, diferentemente de outros países do continente.
A Europa se divide mais uma vez na ajuda a refugiados. Alguns países, como a Áustria, fecharam os olhos e as fronteiras ao sofrimento afegão. A Grécia completou muros que já vinha construindo nos confins com a Turquia para impedir a entrada dos que fogem dos conflitos, não só no Afeganistão, mas também na Síria e no Iraque. Mas há nações que recebem os afegãos de braços abertos, como a Itália, que se prepara para abrigar 5.000. Aqui são submetidos a exame médico e entrarão na fila por um visto humanitário. O ministro das Relações Exteriores da Itália, Luigi Di Maio, defende uma resposta comum, urgente da União Europeia. Em Munique, uma associação de mulheres afegãs discute formas de ajudar aquelas que chegarem à Alemanha e dizem: não quero mais ficar dentro de casa, lutei muito por isso, prefiro morrer na rua do que em casa. A capitã do time paralímpico de basquete do Afeganistão, Niloufar Bayat, agora está em segurança na Espanha. Aos 2 anos de idade, um foguete do Talibã a deixou de cadeira de rodas. Tudo que ela e o marido possuíam ficou em Cabul. Bayat teme que todas as conquistas do país nos últimos 20 anos sejam perdidas. O fotógrafo Massoud Hosseini foi acolhido na Holanda. Ele avisa que o Talibã cometerá atrocidades ao consolidar o poder. Já começou. Temos relatos de que eles estão executando homens da etnia Hazara. Isso é genocídio. E sabemos que eles estavam bombardeando até mesmo escolas e maternidades. Qual é a mensagem por trás de bombardear uma maternidade? Genocídio. O jornalista considera que a retirada abrupta dos Estados Unidos passou a ideia de que o Talibã tinha vencido e que pode inspirar extremistas em outros países a financiar ações terroristas e levar o medo de volta às cidades europeias e americanas. A seguir, a emoção do esporte de volta a Tóquio. As Paralimpíadas começam amanhã. Mais um técnico de futebol perdeu o emprego no Brasileirão. Humberto Louser deixou o esporte depois da derrota de ontem para o São Paulo. O esporte ainda não anunciou o novo treinador. A cidade de Tóquio realizou os últimos ajustes para a cerimônia de abertura das Paralimpíadas, que começam amanhã. Hoje foi o dia dos voluntários posarem para as fotos. A partir de amanhã, as câmeras estarão voltadas para os 4.400 atletas que vão buscar medalhas, recordes e a atenção do mundo todo. Os Jogos Paralímpicos ganharam essa nomenclatura em 1960. De lá para cá, nem todas as cidades que sediaram as Olimpíadas organizaram também as Paralimpíadas. Tóquio será a primeira a receber o evento pela segunda vez. Mesmo sem público nas arenas e preocupada com a alta de casos de Covid-19, a cidade promete segurança aos participantes e emoção aos torcedores. A cerimônia de abertura acontece na manhã dessa terça-feira, horário do Brasil. O estádio recebeu os últimos retoques para a festa, com cadeiras garantindo o distanciamento social e um palco com rampas que levam à pira. Assim como na abertura olímpica, o desfile das 162 delegações terá número reduzido de atletas e duplas conduzindo as bandeiras. Petrúcio Ferreira, do atletismo, e Evelyn Oliveira, da bocha, foram os escolhidos do Comitê Paralímpico Brasileiro. É difícil controlar, né, essa emoção. Eu que já me peguei chorando quando recebi a notícia. Fico muito feliz em estar representando a pessoa com deficiência, representando o povo brasileiro. Para mim, essa entrada com a bandeira é meio que um grito para as pessoas, e tanto pessoas com deficiência ou sem deficiência, de que o sonho é possível. O tema da cerimônia é Nós Temos Asas, para mostrar que até 5 de setembro, em 22 modalidades, essa turma vai correr, nadar, suar, voar, para levar essa mensagem de inclusão para todo o planeta. A Globo vai mostrar os melhores momentos da cerimônia de abertura das Paralimpíadas amanhã, às 11h30 da manhã, no horário de Brasília, logo depois do encontro com Fátima Bernardes.
Hoje, o Jornal da Globo é depois do show do Criança Esperança. Boa noite. Boa noite, até amanhã.